Não me pergunte por que estou fazendo isso, mas vamos colocar um motor de roçadeiro na nossa moto. Isso mesmo, pessoal, mais uma experiência absurda para nós colocar na nossa playlist, cara. E a dúvida aqui é, será que o motor de roçadeira vai ser mais forte que esse motor de tanquinho que nós colocamos na nossa moto? Ou será que o motor de roçadeira também vai ser mais forte que o motor de bicicleta motorizada que nós testamos na nossa CG, cara? O que vocês acham? Fala para nós nos comentários aí. E para iniciar, já vamos arrancar esse monte de parafuso e tirar esse motor de tanquinho da nossa moto fora, né? E para nós prender o motor de roçadeira da nossa moto, vou estar usando parte do suporte que nós fizemos, usamos os pedaços de cantoneira para nós estar prendendo o motor de bicicleta motorizada que nós usamos na moto. E é só parafusar o nosso suporte na moto, mas agora que são elas, que nós temos que fazer um outro suporte para nós estar prendendo no outro suporte para nós estar prendendo no motor. Mas primeiro, vamos colocar essa caixa de redução no nosso motor de roçadeira. Aqui, ó, é usado esse tipo de engrenagem aqui, que é corrente de mini moto. Mas aqui a gente tira essa travinha, tira essa engrenagem e aqui, ó, eu havia feito aqui a cavidade ali, né? Quer dizer, um lugarzinho aqui para poder colocar a chaveta, um buraquinho de chaveta. Então vem com a chavetinha que eu fiz também, nós vamos colocar aqui dentro. E agora dá para nós colocar esse peão de bicicleta motorizado, porque ele dá certo na corrente de bicicleta motorizada ou mesmo daquela de passo 420 e de corrente de moto também. E é só nós encaixar ele aqui, ó, e ele dá o mesmo diâmetro certinho aqui desse eixo. E agora é só nós vir com essa travinha aqui, beleza demais. Agora é só nós encaixar no motor, colocar os parafusos. E agora nós temos o motor preparado para nós colocar na moto. E agora na hora de encaixar aqui, pessoal, nós conseguimos achar um BO, que é esse filtro aqui, ele não tá deixando o motor descer ali, ó. Então aqui vai ficar incompatível com a altura da corrente. Então nós vamos ter que tirar esse filtro fora, depois nós damos um jeito nele. Mas então vamos lá cortar dois pedaços de cantoneira com 7 centímetros e vamos fazer um modelinho curvado na ponta dele e vamos fazer um furinho para a gente estar parafusando no motor depois. Agora é só soldar nessa parte que já tinha na moto e depois de tudo soldado, vamos parafusar o nosso mini motorzão. A parte do lado de cá do motor nós já conseguimos prender, mas somente esses dois parafusos aqui não é suficiente. A gente deixar só preso neles é perigoso até quebrar essa parte onde vai rosqueado o parafuso no motor. Então nós vamos ter que passar do lado de cá aqui, ó, e fazer um outro esquema aqui, um outro suporte para nós estar prendendo lá de cá também. E lá vamos nós cortar mais um pedaço de cantoneira com 10 centímetros e vou cortar essa parte da frente dela, fazer esse modelo aí para facilitar, para nós estar encaixando por baixo da outra cantoneira e soldar e ficar mais certinho. E já que eu não tenho barra chata aqui no momento, vamos pegar um pedaço de cantoneira, cortar ela no meio certo e vamos modelar igual vocês estão vendo aí, para nós estar parafusando na traseira do motor onde tem o puxador da cordinha. E vou cortar esse resto de chapinha que sobrou para nós estar soldando na parte de baixo da cantoneira do suporte e soldando na parte de cima desse suportezinho que nós tínhamos feito. E eu acho que a palavra que eu tô mais falando aqui hoje é suporte. Mas então vamos cortar mais uma chapinha para nós fazer outro suporte do outro lado para nós estar prendendo na caixa de redução. E o nosso suporte já está praticamente pronto, pessoal. Essa parte daqui ficou igual vocês viram, tá bem reforçada essa parte. E do outro lado aqui, ó, ainda além desse suporte que eu fiz para prender direto no motor, eu fiz esse outro suporte aqui também para estar prendendo aqui na caixa de redução, para fortalecer mais, porque quando a corrente puxar, evita de forçar somente essa parte do motor aqui. E agora vamos arrancar o motor fora para nós estar reforçando toda a solda e passar um melado de tinta. Mas eu vou mostrar para vocês bem detalhadamente, de pertinho, para vocês verem como que ficou o suporte. Porque vai que amanhece um dia vocês vai e pensam assim: ah, vou arrancar o motor original da minha moto só para me colocar um motor de roçadeira para passar raiva. Mas vamos deixar de bobeira e continuar na doideira e voltar o motorzão pro lugar e vamos tirar essa coroa original que tá na moto e que vamos colocar a de 60 dentes, porque eu sei que essa coroa original da moto, esse motorzinho não vai fazer nem cosquinha nela. E o mais é fazer uma mistura de acelerador de moto com um acelerador de bicicleta motorizado para nós colocar no acelerador da nossa roçadeira. Mas nem tudo está tão ruim da maneira que não possa piorar mais. Por quê? O que nós estamos pensando em fazer? Nós estamos pensando em pegar o nosso escapamento original da moto e colocar no nosso motor de roçadeira, cara. Porque, falar com vocês, bateu tanta curiosidade de saber qual vai ser o som, o barulho que vai dar um motor de roçadeira com escapamento original de moto, cara. Não, vou falar só um negócio pra vocês, cara. Só se inscreve no canal e segue nós. Então partiu tirar as carenagens do nosso motor e tirar o escapamento original também. E para fazer a adaptação do nosso escapamento, eu dei uma olhada na nossa bugiganga e achei essas arruelas que eu tirei desses alto-falantes que eu usei desse jeito assim. E com a ajuda do escapamento, nós vamos marcar e fazer os dois furos e vamos encher bastante solda embaixo e com bastante solda em cima também, porque agora nós vamos dar acabamento com a esmeriladeira e dar acabamento com a retífica também. E eu acho que vai dar para usar, porque depois de pronto ficou bem igualzinho.
E olha só pra vocês verem que coincidência, essa caixinha de guidão de bicicleta, ela dá certinho aqui pra poder encaixar aqui na boca do escapamento. Então, nós vamos pegar ela, vou encaixar primeiro esses parafusos aqui no lugar, ó. E vamos soldar ela desse jeito assim, aqui já vai ser um flange pra nós estar colocando aqui. E eu acho que desse jeito vai funcionar, cara. Mas agora nós temos que colocar o nosso escapamento aqui. E para colocar ele no local dele aqui, normal assim, ó, desse jeito vai ficar muito alto aqui. Não vai ter como a gente fazer essa ligação. Então eu acho que eu vou ter que colocar esse escapamento aqui, ó, por baixo do pedal de freio aqui, ó, de alguma forma. E fazer essa ligação daqui a aqui. Emendar um pedacinho aí, cara. Procurando gambiarras para fazer mais gambiarras. E aqui estamos para nós começar os nossos testes, né, pessoal? Eu vou falar com vocês, esse negócio ficou muito estranho, cara, muito esquisito. Mas aqui eu tirei a corrente do lado de cá aqui, só para nós acelerar o motor em falso mesmo, sem a roda, só para nós ver qual o barulho que vai dar aqui, só para nós subir bastante o giro. E eu vou desligar o microfone e vou deixar somente o áudio do celular, porque o áudio do celular ele pega melhor os barulhos. Cara, muito estranho esse negócio, você tá doido? Ele liga uma CG com um barulho de... nem de dois tempos direito, motosserra mesmo, de roçadeira. Só que é o seguinte, cara, esses motorzinhos fazem tanto barulho, esse motorzinho de roçadeira dois tempos, faz tanto barulho que você quase que nem escuta o barulho de escapamento, cara, você tá doido. Mas agora, eu coloquei a corrente no lugar pra não acelerar aqui, né? E ver a roda rodando aqui pra ver como é que vai funcionar. E o áudio vai ser gravado pelo microfone agora. Pelo menos com a roda no ar tá rodando, né? Vamos ver na hora que nós montar agora. Chegou a hora de nós ver se o motor de roçadeira vai conseguir puxar a nossa moto de verdade, né? Vamos embora. Vamos lá. Não tem jeito de passar a marcha? Pelo menos tirou do lugar, ó. Lá vai. Tá andando pelo menos. Vamos virar pra cá aqui, ó. Freio. A roçadeira ambulante. Só faltou colocar os facão pra sair cortando os macos. Ô, rapaz, tá andando bem, cara. Olha lá, tá uns 30 km aqui já, ó. Vamos virar aqui, ó. Caraca, mano. Não é que o negócio tá andando beleza mesmo? Rapaz. Ué, aqui no painel tá dando o quê? 40 aqui, ó. Mas chegou na esquina, vamos virar. Nós vamos fazer um teste de velocidade lá na pista maior, cara. Cara, que bacana, mano.
Já não fica a pé, olha só. Nossa, andou bem demais. Andou, né? Nossa, que bacana. Rapaz, não esperava de puxar desse jeito não, tá? Agora até animou fazer o teste de velocidade. Vamos lá. Agora sim partiu o teste de velocidade no nosso motor de roçadeira na moto. Nós estamos na reta aqui, ó. Essa aqui é a maior reta que nós temos. E vamos acelerar no máximo para ver o que vai dar, ó. Dá uma acelerada, esquentar o motor. Vamos lá, ó. Galera, chegou aqui 46. Eu acho, cara, que se tivesse mais reta, afinava mais. Eu acho que se tivesse mais reta, eu acho que afinava mais, porque lá ia só subindo de giro, cara. Eu não sei não, mas, cara, você tá doido, 46 km, um motor de roçadeira numa moto, cara. Ah, falar que seja só coisa de doido mesmo, mas falar que você ficou bom demais, cara. Você tá doido, ó. Tipo assim, já tá quase pra fazer uma viagem na moto com motor de roçadeira. 46 por hora. E agora, será que sobe pelo menos 2% daquele morro? Então vamos ver se o nosso motorzinho de roçadeira vai dar conta de subir pelo menos 3 metros naquele morro, né? É, não sei não, mas eu acho que dessa vez nós frita esse motorzinho, tá? Vamos lá. Pegar uma embalagem aqui, né? E subir um pouquinho de giro. Rapaz, até fedeu a embreagem queimada. Você tá doido? A fumaceira do escapamento. Agora não vai mais não, cara. É isso aí mesmo, ó. Caraca, mano. O que vocês achou? Vocês achou que ia subir menos, subir mais? Ah, faltou um pedação do morro pra subir aí ainda. Pra ir acima tem muita coisa, né? Caraca, mano. Que doideira. O que vocês acharam aí? Apesar que nós embalamos bastante para poder subir, né? Mas eu achei que ele ia subir isso tudo não, cara. Porque pela arrancada dela, eu acho que ela tá precisando de mais redução para ter mais força para subir e arrancada. E eu tô olhando aqui agora, ela deu 45 km dali aqui, cara. Rapaz, chegou quase no máximo que nós fizemos lá, ó. O motocross de 50 cilindradas. E daqui, será que aguenta fazer essa escada? Ó. Eu acho que... Vamos ver, vamos sair fora pra ver, ó. Ó. Ih, daqui queima a embreagem, mas não vai não, daqui não tem jeito não. Acho que é o primeiro projeto que nós fazemos aqui que não aguenta fazer essa escada. Teste final. Cara, mas ficou a moto mais econômica do mundo, ó. Tem gasolina ali ainda.
Olha só, eu só tinha colocado 1 litro, rodamos esse tanto aí. Vocês vão repetir isso em casa? Não vai, né? Mas foi divertido e curioso? Foi, não foi? Então, pessoal, se vocês tiverem gostado da nossa aventura dessa vez, cara, segue nós, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas aventuras que eu vou falar com vocês. Tem cada experiência mais absurda que a outra pela frente aí, cara. Mas esse tipo de vídeo é para aquelas pessoas que é muito curioso de verdade, cara. É daquelas pessoas que deita à noite pra dormir assim, bate a cabeça no travesseiro e começa a pensar assim, cara, e se eu misturasse isso com isso, o que que aconteceria? E se eu fizesse isso, o que que vai acontecer se fizesse isso, cara? É desse jeito que nós pensamos e nós estamos desembolando esses negócios aqui, cara. Mas eu vou falar pra vocês o que que eu achei do projeto aqui, pessoal. Eu vou falar a verdade pra vocês, eu achei que faltou um pouco de torque aqui, achei que faltou um pouco de redução, que nós estamos usando aqui uma coroa de 60 dentes. Se tivesse usando aqui uma coroa de 80 dentes, eu acho que melhoraria na arrancada, cara, porque ela tá chegando mais ou menos a 30 km por hora para depois começar a subir o giro do motor. Então, se a gente colocasse mais redução, eu acredito que ela teria mais força e teria praticamente a mesma velocidade, cara, porque ela não chega nem a subir o giro todo, cara, naquela reta que nós tem aqui, ó, foi a de fora a fora lá e nem subiu o giro todo meio que precisava. Mas mesmo assim, falar com vocês, um motorzinho de roçadeira, que é uma moto pesada dessa, fez vantagem demais, não fez? O que vocês acham? E fala pra nós, o que vocês acharam também do nosso projeto dessa vez aí, pessoal? E eu já vou reforçar aqui pra vocês, que vocês não esquecem de colocar mais desafio pra nós nos comentários não, pessoal, porque isso aqui é desafio que vocês colocaram pra nós nos comentários, pois nós fizemos essas experiências absurdas aqui. Ah, e fala pra nós nos comentários aí, que barulho que vocês acharam que ficou parecendo esse motor de roçadeira com escapamento de CG, cara. Ou mais, galerinha, eu já pedi vocês para se inscrever no canal, né? Ó, vocês estão inscritos no canal e tá seguindo nós aí, né? Então, pessoal, até a nossa próxima aventura e é nóis!